Olá pessoal, então dando continuidade às nossas tags de identificação de materiais, agora a gente vai ver como identificar as vigas. Nós podemos ir aqui na planta estrutural do térreo e vamos trabalhar com essa primeira viga que era a que eu já havia detalhado para vocês, tá? Por exemplo, vamos vir aqui em Tag by Category, tá? Vou desmarcar aqui o Leader e eu clico na viga. Bom, o que ele me trouxe? Ele me trouxe o nome da viga, né? A gente nomeou a viga também com o tamanho dela, 20 por 40. Só que essa viga aqui, como a gente sabe, né, a viga do térreo, é a viga 01 ou 001 por estar no térreo. Então a gente quer que tenha o nome da viga e o trecho, né? Aqui nós temos três trechos, trecho A, B e C. Né? Eu já posso vir aqui e nomear no mark dessa viga como V01A, por exemplo, tá? Já vou deixar certo e um comentário aqui eu vou deixar ela como V01, tá? Quando eu vier aqui na edição da minha família de anotação, então, a gente vai seguir o mesmo procedimento que fez antes, tá? A gente vai vir aqui no label e vai editar. Bom, nós já temos o type name, né? Agora a gente precisa do type mark. Ou melhor, do mark, perdão. Vamos entrar com o mark. Como o mark é o nome da viga, a gente quer que ele venha antes, né? Nós podemos deixar como sufixo um espaço, então é só apertar a barra de espaço. Vamos deixar como um template V00 e aqui podemos colocar LLXLL, tanto faz. Vamos dar OK. Vamos ver como é que tá. Agora vamos carregar para dentro do projeto para ver como é que vai ficar. Vou sobrescrever. Então fica assim: V01A 20 por 40. É isso que a gente precisa. Essa aqui é a nossa V01B, né? E essa aqui é a nossa V01C, trecho C. Tá? Se eu vier aqui na anotação, tag by category, posso dar um nome aqui para elas: V01A, V01B, V01C. Só que qual é a questão? Eu não quero que essa espessura, por ela ser sempre igual, apareça sempre. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tanto deixar no mesmo label como criar um novo label. Então, primeiro eu vou editar esse label aqui. Vou tirar aqui o mark que eu coloquei antes, vou tirar ele para fora. Perdão, coloco o mark de volta. Não, podemos fazer sem o mark. Deixa o mark de fora, então deixa só o type name. Vou dar aqui o OK, tá? E vou vir aqui em Create, Label, e vou criar um novo label aqui, tá? Vou colocar aqui o que? A informação do mark. Mark, o nome pode ser V00, né? Tanto faz. Vou dar OK. Vou tentar alinhar aqui, vamos ver se alinha pelo eixo. Bom, posso puxar aqui, também não tem segredo nenhum, alinhando pelo eixo, né? E agora a gente precisa o quê? Precisa editar a visibilidade. Então, clico nesse mark que eu dei e vamos criar um padrão de visibilidade para ele. Vamos colocar aqui nome visível, pode ser? Dá OK. OK. E clico no outro label, vamos colocar aqui um parâmetro de visibilidade como tamanho visível, por exemplo. Tá? Vou dar um OK duas vezes. Agora eu venho aqui no Family Types e eu vou criar o que eu quiser, né? Então, vou começar criando um padrão aqui como nome completo, por exemplo. Né? O nome completo vai me dar tanto o nome visível quanto o tamanho visível. E aí eu crio um novo como nome simples. Tá? OK. E no nome simples eu vou tirar o tamanho. Tá? Vou dar aqui OK. Vou carregar para dentro do projeto e vou sobrescrever. Tá? O que eu quero aqui? Eu já entrei como o nome completo, né? Nome completo. Vou deixar mais centralizado aqui. Ficou bom, ao meu ver. Tag by category. Clico aqui, ele não me deu a opção de escolher, né? Mas eu posso escolher, por exemplo, o nome simples.
tá? Vou puxar aqui mais para o meio e posso vir aqui tag para category, colocar ele de novo. Aqui também eu vou selecionar o nome simples, tá? Vocês podem vir aqui em tag all, como a gente já viu antes, né? E aqui em structural framing tags, vocês já podem vir aqui, por exemplo, e selecionar nome simples. Aí vocês vão nomear todas como simples. Aí vocês vêm até as primeiras, o primeiro trecho de cada viga e troca ela para nome completo. É um jeito mais rápido de se fazer a nomeação da nossa planta, tá bem? Como eu falei antes, aqui a planta estrutural vai ser a nossa planta de forma, né? Então vocês já vejam que ela está tomando forma. O que falta praticamente agora? Bom, nomear os demais elementos estruturais e cotar, né? E praticamente a nossa planta já está pronta. Talvez colocar uma convenção ou outra. Então a gente pode trocar aqui também a representação de direção da laje. Vamos colocar uma aqui diferente, por exemplo. Uma que já estava dentro do Revit. Isso aqui vocês podem alterar da maneira que vocês quiserem, tá bem? Nessa laje aqui eu não havia colocado armadura, né? Então eu vou colocar uma armadura por área, como eu ensinei antes. Vou colocar só armadura inferior, tá? 6.3 CA50 cada 200. Vou dar um OK aqui. Ah, claro, eu preciso desenhar a laje. Então, desenho aqui o meu quadrado. Posso vir aqui e remove area system. Não. Vamos voltar aqui. Seleciona aqui, remove. Aqui está dizendo que eu apliquei 2 vezes, então eu vou dar um Ctrl Z porque eu acredito que eu já havia aplicado antes. Bom, se vocês tiveram o mesmo problema que eu, é porque vocês já aplicaram a armadura aqui, tá? Eu acredito que eu já tenha aplicado, eu só devo ter excluído a anotação, a simbologia de direção da laje. No meu caso, então, eu venho aqui em Tag All, por exemplo, Span Direction Symbol, é o símbolo da direção da laje, posso clicar aqui e dar OK, ele carrega para mim, e vou trocar para deixar no mesmo padrão que eu deixei nas demais lajes, tá? Deixar aqui do lado, isso aqui não interfere tanto. Bom, ensinei para vocês então como configurar essa nossa planta de forma. Agora eu posso vir aqui em View, View Template, Create Template from Current View, ou criar um template na vista corrente. A gente vê aqui que tem alguns elementos que foram escondidos, né? Eu posso... Essas famílias aqui de vista, a gente vai deixar elas escondidas por enquanto, tá? Aqui, as armaduras, eu acredito que a gente possa também esconder por enquanto, tá? Era por isso que a gente não estava conseguindo ver antes, tá? Ou a gente pode vir aqui no VG, vir aqui em Structural Rebar, né? E desmarcar a visibilidade dela, por exemplo, caso a gente queira, mais rápido e mais fácil. Aí eu venho aqui em View Templates, criar um template da vista, vou colocar planta de forma, tá? Dá OK e dou OK novamente. Tá? Posso vir com o botão direito nas duas outras plantas de forma que nós temos no projeto, Apply View Template, aplicar o template, planta de forma e posso dar OK. Agora vamos vir aqui ver o resultado. Tá? Nossas simbologias de elevação ainda estão aparecendo, né? Eu posso clicar nelas, selecionar todas as instâncias visíveis aqui e vir aqui e esconder na vista. Tá? Vamos deixar assim por enquanto, tá? Assim que a gente pode trabalhar. Então, se vocês quiserem fazer como um treinamento para assimilar o que aprenderam, fazer para as demais, podem ficar bem à vontade. Tá? Eu acho que agora você já tem um embasamento de um caminho a seguir, como fazer. Tá?
Então fiquem bem à vontade para treinar, para criar outros pavimentos, para criar outras vigas, fiquem bem à vontade para criar o que vocês quiserem, tá bem? Se quiserem modificar, se quiserem fazer igualzinho, tá liberado. Agora a gente vai ver um pouquinho, depois da planta de forma, como a gente pode criar plantas de armaduras para as nossas lajes aqui no Revit, tá? Então, nós temos essas lajes aqui armadas, tá? Eu não sei bem, assim, olhando, qual é a nossa armadura positiva, qual é a nossa armadura negativa. Não tem como a gente saber, a gente vai precisar olhar em 3D ou vai ter que ter tido muita atenção no momento que nós aplicamos essas armaduras. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e aplicar uma armadura nessa laje, se ainda não foi aplicada, né? Bom, vou estar aplicando aqui uma armadura apenas inferior 6.3750, por exemplo. Vou dar OK. Vou Remove Area System. Vou deixar só para mostrar do meio. Bom, isso aqui é o mesmo que a gente tem nessa outra laje aqui. Como é que eu gosto de trabalhar? Bom, primeiro eu gosto de selecionar os indicadores de elevação, né? Posso selecionar todos, visíveis na vista, e clicar novamente e ocultar na vista, tá? Então, eu gosto de trabalhar, né, na escala 1:50, tá? Um nível de detalhe pode ser alto ou, bom, enfim, como vocês quiserem, tá? Pode ser alto, eu vou deixar aqui como baixo e vou deixar aqui como hidden line, linha escondida. Bom, assim como nós fizemos pro térreo, né? Vou estar fazendo aqui também, tá? Bom, agora, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tá aparecendo a armadura dessa viga aqui, tá aparecendo a armadura de pilar, que a gente já lançou, e nós não queremos isso numa planta de lajes, né? Quem conhece a planta de laje sabe que vai representar uma barra, né? Uma laje de concreto armado vai representar uma barra da vertical, uma barra horizontal e vai nomeá-las, e essa é a nossa planta de lajes. Tá? Então, eu não quero essas outras armaduras. Como é que eu escondo as outras armaduras? Eu venho no Visibility Graphics, o nosso VG, eu venho aqui até filtros, tá? Esse é o caminho. Venho até filtros e então eu só quero ver a armadura de laje, não quero ver as demais. Então eu posso vir aqui em editar ou novo, tá? Então aqui nós vamos criar um novo filtro, tá? Vamos colocar aqui como ah, visibilidade lajes, tá? Pode ser esse nome, tanto faz. Vamos dar OK e vamos aqui ah, acessar o Structural Rebar, que é que a gente precisa, né? Então, qual que é a regra que a gente precisa? A gente quer que a categoria do hospedeiro, ou seja, qual que é o hospedeiro? A laje, né? Que a categoria não seja igual à laje. Já vou explicar. Não seja igual ao floor. Tá? Vou dar OK. Venho aqui adicionar visibilidade de lajes. OK. O que significa? Quando a gente criou esse filtro, a gente vai estar lendo tudo o que não é piso, tá? Porque a gente selecionou visibilidade, tudo aquilo que não é igual ao piso. Então agora, quando eu desmarcar a visibilidade e der OK, tudo que não é armadura, rebar, de piso, vai sumir e vai ficar só o que é o piso. Então isso a gente pode usar para várias situações. A gente pode usar para vigas, a gente pode usar para lajes, a gente pode usar para pilares, se quiser ver só armadura de pilares, dependendo de que tipo de forma a gente está usando, que tipo de detalhamento a gente está usando, tá? Isso é muito útil. E agora o que eu preciso? Eu preciso taguear essas armaduras também. Como é que a gente vai fazer? Como a gente já fez antes. A gente clica em Tag by Category, clica, por exemplo, na armadura, vamos puxar ela aqui mais perto. E, bom, ela não tá nos atendendo, né? A gente precisa mudar ela, então clica Edit Family, tá? Mas essa família, ela tá bem bagunçada, então a gente pode... Tem outras maneiras da gente criar, acho que eu vou ensinar para vocês como criar, tá, essa tag. Então pode vir aqui e excluir.
tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar uma tag do zero, em vez de só editar, tá? Vou mostrar um outro caminho para vocês. Então, vocês vêm aqui em Arquivo, Novo, Annotation Symbol, símbolo de anotação. Vai abrir essa pasta aqui de anotações, né? De onde vocês colocaram o Revit quando vocês baixaram, tá? Então vocês vêm aqui em Metric Generic Tag, tá? Podem abrir, tá? Que vai dar uma instrução, podem deletar. E como é que a gente vai começar então essa família, né? Já que a gente está começando do zero pela primeira vez. Nós começamos vindo aqui em Metric, em Family Category and Parameters, parâmetros da categoria, tá? E agora a gente vai procurar a categoria que a gente quer, né? Structural Rebar Tags. E vamos dar OK, tá? Quais são os parâmetros que a gente vai criar no nosso label? Primeiro vamos criar um label, né? Então, pode criar aqui no meio. Que parâmetro a gente quer? A gente começa com a quantidade, né? Por exemplo, 13. Quantity. Depois a gente vai querer o número, né, da barra, 13N1, rebar number. Depois a gente quer o diâmetro, né? Então a gente vai achar aqui bar diameter, tá? E o que mais a gente quer? A gente quer o espaçamento entre elas, né? A cada tantos metros. E a gente quer o comprimento da barra. Então, para o espaçamento, a gente pode vir aqui no spacing. E para o comprimento da barra, a gente pode subir de novo, bar length. Tá? Vamos dar OK por enquanto. Vai ficar tudo na mesma linha. Tá? Vamos puxar aqui para deixar tudo na mesma linha. Vamos deixar bem no meio aqui. Tá? Quantity, rebar number, bar diameter e tudo mais. Agora vamos dar só uma editada nesse nosso label aqui, né? Edit label. Então, a quantidade não vai ter um prefixo, né? Mas vai ser um número. A gente pode deixar como, por exemplo, NNN. Tá? O sufixo vai ser um espaço, né? A gente vai ter um espaço depois. O rebar number, o número da barra, também não tem o sufixo, na verdade, é o N, né? A gente quer barras que comecem com N, alguma coisa. Então, a gente pode deixar aqui como N1, né? Ou N01, tá? Sufixo, um espaço. Qual que é o diâmetro? Eu vim aqui e copiei uma simbologia de diâmetro. Vou colar aqui. Tá? A gente quer o diâmetro em milímetros, né? Então, vou deixar aqui, milímetros. Vou dar um espaço aqui. No espaçamento, a gente quer a simbologia C barra, né? Aqui a gente vai deixar como, por exemplo, XX. Vamos dar mais um espaço e o comprimento vai ser C igual tanto. Vamos deixar aqui como YY. Tá? Vamos tentar carregar isso aqui para o nosso projeto. Tá? Vamos vir aqui na planta. Ó, clicando aqui, por exemplo, tá? Já consegui inserir a nossa anotação. Tá? Como a gente pode perceber, a gente inseriu, mas não ficou assim como a gente gostaria, né? Como a gente normalmente representa uma barra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na família e dar uma editada. Tá? Seleciono aqui, Edit Label, e para editar, para deixar no padrão que a gente gostaria, a gente clica aqui, por exemplo, comprimento da barra e vem aqui nessa setinha, editar parâmetro. Tá? Vamos usar outros projetos? Não. Então, por exemplo, o comprimento eu quero em metros. Tá? Ou centímetros. Vamos deixar em centímetros. Sem casas decimais, né? Em centímetro vai ser uma medida exata. Sem símbolo de unidade. Tá? Ok. O espaçamento também vou desmarcar unidades de projeto. Vou vir aqui e vou deixar em centímetros. Espaçamento cada 10, cada 15, cada 20. Tá? Sem casas decimais, então 0. E sem unidade de símbolo.
O meu diâmetro eu também posso alterar. Eu vou querer ele em milímetros. Posso deixar com uma casa decimal e eu vou deixar ele sem símbolo também, tá? Uma ou duas, uma casa decimal tá ok, tá? Tá ok. O número da barra já parecia estar certo e a quantidade também. Então venho aqui, carrego novamente o projeto, tá? Olha como ele ficou. 35 N13, feed 6.3, cada 20, comprimento 357 centímetros. Agora sim, ele está bem mais apresentável, né? Ah, Guilherme, eu preciso que eu estou numa laje muito pequena, essa anotação que tu me ensinou não cabe. Eu precisava que fossem duas linhas, que fosse 35 N13 feed 6.3, pula uma linha, cada 20, 357. É o mesmo passo que a gente criou antes. A gente pode vir aqui e copiar esse label, né? Copiar e colar, por exemplo. E aí, num deles, a gente dá um parâmetro de visibilidade, no outro parâmetro. Vem aqui e seleciona para um ser visível. Um, por exemplo, a gente pode nomear como linha inteira e no outro linha quebrada, tá? Isso fica a critério de vocês, como vocês quiserem, tá? Então, podem ficar bem à vontade, podem aplicar nas demais armaduras, podem ir praticando. Se vocês tiverem outra alternativa para nomear, fiquem bem à vontade. Então, a gente viu aqui nesse módulo, nessa parte da aula, como criar a planta de forma, a gente viu como, como criar a planta de armadura, né? Então, vocês podem continuar colocando as tags. E o que falta para a gente ver para finalizar, então, é como detalhar a viga, que é o principal elemento. Sabendo detalhar a viga, bom, primeiro que a laje é basicamente isso, né? A gente sabe como são as armaduras, então a gente vai ver tem uma planta só para as lajes, né? Então é basicamente isso. Agora, sabendo detalhar as vigas, a gente já vai saber detalhar pilar, já vai saber detalhar fundação. Então eu vou ensinar no próximo etapa como detalhar as vigas e depois a gente vai fazer então o quantitativo, alguns quantitativos para a gente ter uma noção, né? Quem já conhece um pouco de Revit sabe trabalhar com os quantitativos, mas aí a gente vai ver um pouco mais aprofundado, tá bem?